Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, sob o Teu poder, sob a Tua autoridade, para que Tu fales conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, mas queremos ser transformados pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor, nesta manhã, algo que precisamos, não aquilo que queremos, mas o que precisamos. Dá-nos esse maná, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Preste bem atenção nessa história. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então, ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas parecem com árvores caminhando. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Via com clareza e podia discernir todas as coisas. Eu quero falar nesta manhã, fazer uma comparação sobre a vida deste cego e a vida de um servo de Deus, da vida daquele que se encontrou com Jesus e se entregou para Ele. Mas primeiramente, eu quero fazer um exercício aqui. Nós vamos imaginar, se você já teve alguma oportunidade na vida de resolver completamente o seu problema e você preferiu resolver pela metade. Mas não preferiu dizendo: eu quero só a metade, eu não quero a plenitude. Você preferiu fazer isso, você optou, melhor dizendo, optou por fazer isso, por não conhecer aquilo, a magnitude, a essência, tudo que estava por trás daquela oportunidade que você tinha. E se de repente hoje você lembra de alguma coisa, você diz: puxa vida, que arrependimento. Recentemente, eu gravei umas historiazinhas que nós estamos passando às segundas-feiras, os irmãos têm visto, e diz que é uma história verdadeira, que aconteceu no interior da Inglaterra, onde um pastor com a sua igrejinha estava tendo muitas dificuldades financeiras. Não tinha muita gente, as contas chegavam, os impostos, e aquele pastor não sabia como resolver. Já estava a ponto de perder as esperanças, quando alguém soube que ele estava nessa situação e foi procurá-lo. E em lá chegando, falou para ele: olha, eu estou sabendo do seu problema, estou sabendo que você está com dificuldades, e eu estou aqui para ajudar. Eu vou te deixar um cheque, e você preencha, calcule todas as suas dívidas e preencha com o valor que você precisa. Mais tarde eu vou passar aqui, ou amanhã, para assinar o cheque e deixar com você. Pense bem. E aquele homem se foi, e quando voltou, perguntou ao pastor: você preencheu, calculou? E o pastor disse: sim,
Está aqui. Mas antes disso, nesse interregno, o que aconteceu com o pastor? Ele começou a pensar, será que é possível? Esse homem não me conhece. Por que ele deixaria um cheque em branco comigo? Acho que ele não sabe o valor da minha dívida, senão ele não falaria isso. E por que razão ele quer pagar as minhas dívidas que não são dele? Mas, por outro lado, ele deixou um cheque. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher com um valor aqui que eu acho que não vai pesar tanto para ele. E preencheu lá com, sei lá, $500 mil. No dia seguinte, ou mais tarde, aquele homem rico apareceu e falou, você fez o que eu te pedi? Eu falei, fiz. Você preencheu? Preenchi. E quando o pastor apresentou a ele o cheque, estava lá, suponhamos, $500 mil. E ele disse assim, então, pronto, vou assinar, pode ir no banco e sacar o dinheiro. E ele imediatamente, então era verdade? Puxa vida, mas a minha dívida era $2 milhões. Por que eu coloquei só 500? Não dá para, senão eu só tinha esse cheque, já está assinado. Você vai usar aquilo que você disse que queria usar. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz, e ao ressuscitar, é como se ele deixasse um cheque em branco para nós preenchermos com todo o valor que precisarmos. E eu não estou falando de valores pecuniários, eu estou falando de todos os valores, de todas as nossas necessidades, de tudo aquilo que precisarmos. Hoje de manhã, na nossa consagração, o nosso tema era porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não há uma só coisa que você possa pensar que exista na face da terra que não seja de Deus. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, ele tem o domínio sobre o diabo, ele tem o domínio sobre os anjos, que ele manda e vem acampar ao seu redor. Todas as coisas são deles, todas as coisas são por intermédio, foram feitas por intermédio dele, e todas as coisas são para ele, e se são para ele, é para que o nome dele seja glorificado. E eu queria fazer agora uma comparação. Vamos imaginar primeiramente esse cego. Quando ele ora por esse cego, e precisa orar 2 vezes, eu gosto de comparar, a Bíblia não me diz essas coisas, mas ela me dá oportunidade de fazer isso sem deixar a palavra, sem fazer heresias com a palavra. Mas nesse episódio desse cego, a Bíblia me lembra de outros 2 cegos e eu faço comparação com o Evangelho. E um dos cegos, quando ele aparece para Jesus dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, o cego Bartimeu. Jesus ia passando, ele estava ali, ouvia um burburinho, e disse, o que está acontecendo? É Jesus, o Nazareno, está passando ali. E certamente ele tinha ouvido falar que Jesus tinha possibilidade, fazia grandes milagres. E ele entrou na presença de Jesus, rasgando o seu coração, gritando, sendo quase impedido pelas pessoas. E ele diz, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, que eu veja. Jesus disse, vê. E ele viu. Esse primeiro milagre eu gosto de comparar quando a pessoa está desesperada ou a pessoa está em aflição e vem e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando alguém faz o convite, quando alguém pergunta, ele diz, eu quero. Então ele recebe. Naquele momento, instantaneamente, Jesus entra no seu coração. Ele recebe uma paz inigualável. É a conversão. Quando você diz, eu quero, você disse de uma vez, eu quero, e Jesus te recebe. Você clama o nome do Senhor e você recebe. Mas há um segundo cego que chega à presença de Jesus e Jesus então cospe no chão, faz um lodo, põe nos olhos dele e diz, vai ao tanque de Siloé e ali você lava e você vai enxergar. E ele caminha, e a Bíblia não diz
se tinha 1 quilômetro, se tinha 6 metros, se tinha 600 metros, e ele vai caminhando. Esse segundo cego, esse segundo episódio, eu gosto de fazer uma comparação pela caminhada da fé. É quando você aceitou Jesus e agora você vai caminhar crendo que tudo aquilo que lhe foi prometido vai acontecer. É você não estar ainda enxergando, mas crer que irá enxergar um dia. É a caminhada de fé. O que aconteceu na cabeça desse segundo cego que eu estou exemplificando aqui? Ninguém sabe, mas podemos imaginar. Nunca ouvi dizer que lodo, barro nos olhos, lavado no tanque de Siloé, a pessoa vai se curar. Porque não havia registro disso. Mas há coisas na nossa vida que elas acontecem pela fé. Você nunca imaginou. E a fé é a certeza de uma coisa que você ainda está esperando. É a convicção de algo que você nunca viu. Eu costumo dizer que a fé sempre será algo desconhecido na sua vida. E quando ela acontece, pronto, agora eu já sei. Então aquilo ali deixa de ser fé, porque agora você tem. E a próxima oportunidade, algo que você não sabia, você precisa receber pela fé. Então a fé é sempre algo novo. A fé é sempre algo que você não consegue imaginar como possa acontecer, mas você tem a certeza de que pode acontecer. E esse terceiro episódio aqui, que eu acabei de ler, eu digo que é o episódio do mergulho na vida cristã. Quando aquele cego chega para Jesus, as pessoas o trazem, como os irmãos viram aqui na leitura, e Jesus então cospe nos olhos dele, ora e depois pergunta: você vê alguma coisa? E aquele homem levanta e diz assim: eu vejo pessoas. Esse é o primeiro estágio de quando você aceita Jesus. Eu vejo pessoas. Ele nunca viu. Ele não via nada. E ele está dizendo: eu vejo pessoas. Mas ele acrescenta: mas se parece com árvores caminhando. Ele está vendo: eu estou vendo, mas não estou vendo bem. Eu estou vendo, mas não estou entendendo o que eu estou vendo direito. Parecem pessoas, mas parecem árvores. Uma hora eu penso que são pessoas, mas outra hora eu penso que sejam árvores. Ele se refere, obviamente, a árvores, porque galhos, então é como se ele tivesse uma visão turva, uma visão desfocada. Esse é o primeiro estágio. Mas esse homem, nessa situação, do jeito que estava antes de Jesus completar a obra, se alguém perguntasse: ele é cego? As pessoas dizem: não, ele está vendo pessoas. Mas ele vê bem? Não, então ele é cego. Ou ele é cego ou ele não é cego. Ou ele vê ou ele não vê. E aí, Jesus, quando ouve ele dizendo: eu vejo pessoas como árvores caminhando, Jesus disse: essa não é a visão que eu quero para ele. Mas Jesus não fez essa oração e errou. Eu já vi muita gente dizendo assim: tem que orar com mais fé, né? Até Jesus teve que orar 2 vezes. Não significa isso, irmãos. Por isso eu contei o episódio dos outros 2 cegos. Para um, ele mostra aos seus discípulos, ele estava ensinando aos seus discípulos, para um aquele vê, e ele viu, ele mostra autoridade. Nós temos que ter autoridade ensinando aos discípulos. O outro, ele mostra fé, ele mostra determinação, ele mostra perseverança. E nesse daqui ele diz, Jesus está mostrando, não, nós temos que persistir, nós temos que insistir naquilo que queremos, nós não podemos nos contentar com as coisas imperfeitas, porque Deus não faz nada imperfeito. Então não foi por isso, Jesus não errou, Jesus não falhou, mas Jesus fez propositalmente, intencionalmente. Jesus estava ensinando e quer nos ensinar nesta manhã acerca de sermos alguém que deseja 100% aquilo que Ele nos propõe e nos mostra. Aí no versículo 25 ele diz: mais uma vez Jesus colocou suas mãos
sobre os olhos do homem. Irmãos, essa frase me chama uma atenção, porque eu não vejo, pode ser que ele tenha falado, mas se tivesse falado alguma coisa, porque a Bíblia é feita de detalhes também. Há coisas que a Bíblia coloca que talvez nós pensamos, mas por que colocou essa palavra? Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite. Por quê? Foi encontrar com Jesus. Porque tem alguma coisa nesse à noite. A Bíblia tem detalhes, e aqui não há nenhum detalhe. Sabe o que eu vejo nessa rica frase? Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. E no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza. Aqui eu vejo Jesus dizendo assim, eu não te aceitei como meu servo para você ser qualquer pessoa. Eu não te aceitei como meu servo, eu planejei para você visão plena. Eu planejei para você vitórias sobre todas as lutas. Eu não estou dizendo que você não terá lutas, terá tribulações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa, eu sou soberano, eu venci o mundo. E quando você clamar por mim, eu vou resolver o teu problema. Talvez não da forma que você queira, mas da forma que eu quero. Talvez esse cego estivesse pensando, coitado, Jesus, as pessoas trouxeram a mim até ele, me trouxeram até ele. O homem está tão ocupado, olha a multidão ali, ele tem que atender tanta gente, tá bom. E talvez ele tenha pensado isso mesmo. Puxa, eu já não tinha visão nenhuma, agora eu já posso ver algumas coisas, eu não vou dar topadas na parede mais. Melhor deixar assim. Eu estou até sem graça. Tipo, vergonha alheia. Ele fez, não funcionou, mas com tanta boa vontade. Irmãos, isso na nossa vida cristã precisa ser uma realidade. Nós não podemos nos contentar, essa mensagem que eu estou chamando de vida dupla, poderia também, não se contente com pouco. Mas não se contente com pouco, não no sentido de você ser abastecido com muitas coisas e sobejar na sua vida, mas não se contente em não ter a vitória completa. Não se contente em ser um crente mediano. Então eu quero fazer algumas comparações. A primeira, a falta de clareza daquele homem. Vamos supor que ele ainda não tivesse sido curado plenamente, ele parasse ali, eu vejo como árvores, homens. Esse homem poderia caminhar, talvez pudesse se desviar de um automóvel, não tinha, hoje. Talvez pudesse, vamos lá, se desviar de um camelo. Talvez pudesse discernir, ali é um rio, aqui é a estrada. Mas era um homem que, se tivesse sido alfabetizado de alguma forma, ele não conseguiria ler letras pequenas. Eu conheço muitas pessoas que não usam óculos, mas também não leem tudo. E existem umas pessoas que enxergam de perto, mas não enxergam de longe. E existem pessoas que enxergam só de longe, mas não enxergam de perto. E você já deve ter socorrido um desses. O que está escrito aqui? Lê aqui para mim. Ou então ele estica o braço para conseguir ler, mas ele enxerga, mas ele não enxerga plenamente. E essa pessoa, ela não tem clareza das coisas. Ela não é autossuficiente na leitura. Por isso ela está sempre dependendo de que alguém faça por ela aquilo que ela não pode fazer. Mas quando Jesus diz isso, ele disse assim, eu vou fazer por você o que ninguém pode fazer. Eu vou orar a segunda vez e você vai ter visão plena. Comparando conosco, essa segunda cura, vamos chamar de segunda cura, ou da cura plena, possibilitaria, aquele cego possibilitou a ele enxergar completamente. Eu imagino a alegria dele.
Irmãos, apesar de eu ter nascido num lar cristão e nunca ter me desviado do lar cristão, nunca ter me desviado da igreja de Cristo, sempre estando na igreja, obviamente uma hora com um pouco mais de fé, uma hora menos de fé, mas apesar de eu estar no Evangelho desde que nasci e desde que comecei a ler, eu conheço, leio a Bíblia, não sei a Bíblia completamente, mas eu quero te dizer que de vez em quando eu me surpreendo com coisas que eu estou descobrindo, porque o mergulho não é o segundo e último, mas esse segundo mergulho, depois da sua conversão, é a sua sinalização para Deus de que você quer estar pleno, você quer ter clareza de tudo, de todas as coisas, clarezas, e a falta de clareza nos inibe de nós atuarmos na nossa missão. Quando você mergulha essa primeira vez, aceita Jesus e frequenta a igreja, ouve mensagens, canta corinhos, mas se você não conhece a palavra de Deus, você fica inibido de apresentar ou de exercer essa palavra na sua vida e na vida de pessoas. Vamos lá, na sua própria vida. Você não conhece as promessas, porque você não se interessou. Mas você é crente. Às vezes, você encontra uma pessoa e começa a conversar com essa pessoa e diz, esse aqui é um homem de Deus. Ou essa aqui é uma mulher de Deus. E fica entusiasmado quando você está conversando com ela. Daí a pouco você encontra com ela mais uma vez ou duas e diz assim, essa pessoa não pode ser crente. Essa pessoa não pode ser homem de Deus, porque se fosse um homem de Deus não tinha essa reação. Se fosse um homem de Deus, ele não tomaria essas atitudes. Eu acho que não é crente. Eu acho que ele não conhece o Senhor, porque senão ele não usaria desse palavreado chulo. Essa pessoa parece que é crente, mas tem hora que parece que não é, porque na primeira tribulação ele se entrega. Na primeira tribulação ele se desespera e murmura. Como é que estão te vendo? Eles te veem como uma pessoa de visão plena ou uma pessoa que enxerga árvores andando? A segunda coisa que faz com que essa pessoa se contente, e tudo indica que esse homem se contentaria, vamos imaginar que Jesus não perguntasse, você está vendo alguma coisa? Jesus orasse e dissesse, veja, ele abriu o olho, Jesus discerniria rapidamente que esse homem estava vendo, ele faria os testes, mas a pergunta dele foi contundente. Mas vamos supor que ele não tivesse perguntado. Será que aquele homem diria, mestre, dá para o senhor dar uma caprichada melhor? Ou ele se contentaria? Note que isso aí, ele poderia responder várias coisas. Por exemplo, ele poderia responder, puxa vida, eu estou tão satisfeito, estou tão feliz, eu estou vendo gente, que coisa linda é ver as pessoas. Vamos supor, Jesus sabia que ele não estava enxergando. Ele era onisciente. E às vezes, irmãos e irmãs, nós estamos caminhando no Evangelho, e hoje nós temos uma facilidade grande, uma gama de ofertas, desde aqui do púlpito, temos o nosso esforço, a Escola Bíblica Dominical, o EBD, temos as células, temos pregações que muitos procuram ver na internet, e em todas elas, em todas esses trabalhos, há a pergunta, ou direta ou indiretamente, você quer algo mais?
Você precisa de algo mais? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não, metade só, porque cheio é muita coisa. São oportunidades diárias. Lendo a palavra, em alguma situação você vai se deparar com um confronto de Deus contigo. O que queres que eu te faça? O que você quer mais? E comparando para nós, de repente é melhor eu ser superficial. Ser modelo é muita responsabilidade. Nas minhas andanças, quando nós trabalhávamos numa outra denominação, nós fazíamos parte, eu, minha esposa e mais algumas pessoas, fazíamos parte de um ministério de expansão missionária. E cabia a nós visitar algumas igrejas daquela denominação, para mostrar que você pode ver mais. E esse pode ver mais era a ministração do batismo no Espírito Santo, para desmistificar aquilo que era bloqueio na mente de muitas pessoas, para mostrar, você pode ir mais fundo, você pode ver mais, porque através do batismo no Espírito Santo, nós ensinávamos, como ensinamos aqui nos cursos do Raízes, você pode ter a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o poder, a autoridade, a fé, não é essa fé para aceitar a Jesus, mas a fé para operar maravilhas, discernimento de espíritos. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Eu costumo dizer, esse é um dos dons mais importantes na vida do crente. Discernir se quem está falando é o inimigo, se é Deus ou se é a carne. Isso é discernir espíritos. Que coisa fantástica. E nós íamos para as igrejas fazendo, em algumas as pessoas queriam mais, tem mais, não, é tudo isso. Mas, em outros a gente, puxa vida, eu tinha bloqueio, mas se eu soubesse que era isso, eu queria há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas eu ouvi uma coisa inusitada. Eu creio que a pessoa falou com o coração, falou sincero, mas ele não deve ter percebido, e era um pastor, ele não deve ter percebido a profundidade do que ele falou, negativamente. Ele disse, olha só, nós estamos bem, a igreja está bem, não vejo pecado nenhum aqui, como se ela pudesse ver pecado, não vemos, mas eu não gostaria muito de ministrar batismo, porque eu sei que é capaz. Ele vai capacitar, e vai dar muito trabalho depois para a gente. E eu não sei se eu estou preparado para ter mais trabalho. Por que vai dar trabalho? Porque vai desenterrar aquilo que está enterrado. Vai dar visões novas para aqueles que estão cegos. E ele chegou a dizer, a nossa igreja já não cabe muita gente, vai colocar mais gente aonde? Isso vai dar um trabalho para a gente que você não imagina, você não sabe o que é lidar com gente. E eu lembro que eu falei assim, exatamente por isso que eu estou te oferecendo essa ferramenta. Espírito Santo. Terceira coisa, dentro dessa dúvida, a pessoa que não mergulha completamente, não deixa Jesus operar totalmente, ele começa a ter dúvidas, se ele pode orar e vai acontecer, ou se ele não pode orar. Ele desconhece, melhor dizendo, que ele, como qualquer outra pessoa, tem acesso a todo o poder e toda a autoridade de Deus. E por isso, ele nunca ora, mas chama as pessoas para orarem.
Não é nenhum erro, não há nenhum erro em você chamar pessoas para orarem por você. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Mas você não deve ser aquele crente pá, que pega aqui e joga para aqui, ó, trouxe mais uma. Então, olha por isso, ora por isso. Eu não quero dizer que sempre será assim, mas muitas vezes, tivemos aqui o casal falando aqui no congresso esse final de semana, e muitas pessoas vinham até ele, diziam, pastor, você quer orar com ele? Não que eu não possa orar, os irmãos sabem que eu oro pelas pessoas, mas as pessoas estão dizendo, não, a palavra estava com ele, de repente a profecia que ele falou está no coração dele para o meu coração, eu quero orar. Isso não é errado. Mas a cegueira, ou seja, a falta do segundo mergulho, do mergulho profundo, que é a cura total, é a falta da aproximação de Deus, da intimidade. Eu chamo desse segundo ponto também de intimidade com Deus. A falta disto faz-nos crer, não é, mas faz-nos crer que nós não merecemos. Já está bom, eu já faço a minha parte. Alguém um dia me disse, pastor, eu vou dar um tempo nos ministérios, porque eu já fiz a minha parte. Entrega para outro, vamos dar oportunidade a outro, como se ele fosse Jesus. Quem dá oportunidade é Jesus. Irmão, mas eu já estou fazendo há 10 anos, é para fazer 20. É para fazer até Jesus voltar. Quanto tempo você quer viver? 80 anos? É para fazer até os 80 anos. Até Jesus te chamar. Não se contente. Sabe por quê? Pastor, mas é pecado? Eu não sei te dizer, mas eu acho que não. Mas isso vai puxar uma outra coisa. Vai fazer você se acomodar. E quando você enfrentar uma situação pessoal, onde é necessário libertação de algo na sua vida, você vai ter dúvidas se você consegue, ou você vai se contentar em passar por aquilo. É assim, eu estou assim, como é que você está? Mais ou menos, irmão, mas estou feliz. Jesus sofreu, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Jesus sofreu, levou muitas chibatadas, eu estou levando algumas, mas nunca igual a quantidade que ele chegou. Mas eu vou lá, vou levando, vou caminhando. E quando você percebe, você está lá embaixo assim, ó, baixadinho, assim, estou mesmo, estou firme, mas mais ou menos firme. É automático, irmãos. Porque você não sabe se enxerga ou se não enxerga. Imagine que esse cego estivesse por aqui com a primeira visão. E chegasse alguém agora, e esse cego estava aqui, sentado aqui, é você. Tira o óculos. Não, você vai enxergar tudo. Você enxerga sem óculos? Mais ou menos. E eu não sabia, está vendo? Tem uns que botam o óculos só para ficar charmoso. Você enxerga mais ou menos. Eu preciso passar para a igreja uma bula de um remédio. Você pode vir me ajudar e ler essa bula? Fala assim. Me ajuda aí, rapaz. Não. Mas você sabe quem sou eu? Não sabe? Quem sou eu? Pode falar, rapaz. Sou eu mesmo. Hein? Então você enxerga. Aí ele fez com a mão, mais ou menos. Põe o óculos. Você pode ajudar para ler a bula para mim? Agora posso. Esse é o segundo mergulho. Jesus é esse óculos. Aliás, Jesus não é esse óculos. Você sabe o que eu estou falando aqui? E eu enxergo de longe ou de perto. Mas fiz uma cirurgia nos olhos. Eu não enxergava. E que coisa interessante, irmãos. Eu tinha medo de fazer essa cirurgia. Eu falei, vai que ela erra no negócio, eu não enxergo nenhuma coisa nem outra depois. Mas eu fui para lá, animado pela minha esposa, que já tinha feito. Primeira coisa que eu gostei é que eu dormi. Parecia que eu tinha dormido 2 dias. Ela disse, foi 10 minutos. Foi muito fácil. Quando eu acordei assim, eu estava com um tampão aqui no olho. O olho que não enxergava, os dois não enxergavam direito. Mas esse, ele opera um primeiro. Operou aqui. Aí eu acordei lá no quarto, está tudo certo.
E eu comecei a olhar e disse assim, caramba, estou chegando tudo. Aí alguém me deu uma carona de carro e eu fui lendo as placas do carro ali, olha lá, e eu disse, quando é que eu vou operar o outro? Eu quero operar o outro. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu entrei lá enxergando alguma coisa e saí de lá enxergando tudo, letrinhas pequenas. Irmãos, a nossa vida no Evangelho precisa ser exatamente assim. Nós não podemos nos contentar de sermos crentes assistentes, nós temos que ser crentes operadores de milagres. E para que nós possamos operar milagres e maravilhas no nome de Jesus, nós precisamos ver com os olhos da fé. Finalmente, como isso reflete na nossa vida? Aquele homem teve a chave para solucionar tudo, e ele não titubeou. Ele disse o que ele estava vendo, e ele disse na íntegra, ele não mascarou, e às vezes nós mascaramos. Você conhece a Bíblia? Conheço. E quando você vai conversar com eles, não, eu disse que eu conheço a Bíblia, eu sei, é um livro de capa preta, às vezes tem marrom também. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta é, você sabe o que é a Bíblia? Quando diz, conhece a Bíblia, você não precisa saber. Eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Não é essa a pergunta. A pergunta é, você conhece aquilo que a Bíblia diz que acontece? Você tem experimentado? Não. Você quer experimentar? Quero. Então mergulhe. E esse mergulho é iniciativa sua, mas é ação de Deus. Quem sabe você hoje esteja falando, eu não consigo entender por que meu casamento no início era bom e agora não é mais. Será que eu não aceitei ver com clareza o problema no início? Por que eu gostava do meu emprego e achei que aquilo foi Deus que me deu e agora eu não gosto mais, eu tenho tristeza quando eu vou trabalhar? Será que você enxergou? Por que eu me sentia feliz e agora eu vivo chorando, vivo triste? Será que nessa alegria, nessa felicidade que você achava que tinha, você não tinha só paliativos? Você estava triste, vou fazer uma viagem. Por que eu era confiante e agora eu vivo crises de ansiedade? Quando nós ministramos aqui no Raízes, nós falamos sobre o poder do Espírito Santo e o enchimento do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você automaticamente, a partir desse enchimento, começa a expor os dons, ou falar em línguas, ou profetizar, ou curar, tudo em nome de Jesus. Por que você não faz mais? Porque você não se encheu mais. Porque você não deu mergulho profundo, ou deu, e o médico disse, como disse para mim, 30 dias pingando esse colírio nos 2 olhos. E eu parei no 15º, no 10º, e eu volto lá e disse, estou vendo embaçado. E ela diz, você usou o colírio? Não. E o que é usar o colírio? É aquilo que nos faz ver, nos limpa, é a palavra de Deus. E se você não mergulhar na palavra, não desejar a palavra, você vai enxergar pouco.
nós temos que ter coragem para dizermos: não estou enxergando bem. Ou porque nunca enxerguei bem, ou porque enxergava bem, e alguma coisa aconteceu e agora eu não enxergo bem. Eu quero a cura total. Eu quero ser honesto comigo mesmo. Eu quero conhecer melhor o meu Salvador. Eu quero vida plena. Eu não quero me contentar mais com uma vida mediana. Eu quero a verdade, não importa o preço. São palavras que você precisa decidir. Talvez você confie tanto na Igreja Shalom. Talvez você confie tanto no pastor, e na pastora, e nos líderes, que você diz assim: já está muito bom. Eu tenho vindo à igreja, e os irmãos têm orado, e a bênção tem pairado sobre mim. Mas eu posso te dizer, você tem recebido respingos de bênção. Eu tenho conversado com pessoas ao longo da vida, e aqui da Shalom, nesses quase 14 anos de igreja, e vejo que as pessoas estão se contentando e se alegrando por muito pouco. Que bom, nós devemos alegrar com coisas pequenas também, mas nós não devemos nos contentar em parar nas coisas pequenas. Isso é uma iniciativa sua. Talvez você esteja aqui dizendo: fui lá, não falta um domingo, cumpro com os meus deveres e obrigações para com a igreja, aquelas que eu prometi, sou ofertante, sou dizimista, canto, falo com as pessoas, mas isso é quase nada, irmãos, daquilo que Deus pergunta para você. Você está vendo? Você está vendo o que é que eu estou plantando lá na frente? Você está enxergando o que está por vir? Você tem palavra de sabedoria? Você tem palavra de conhecimento? Você tem abordado pessoas com a fé que eu quero que você tenha? E você talvez não possa responder. É tempo então de você dizer: eu estou enxergando para o gasto. Eu tenho sido um crente que não fala palavrão. Eu tenho sido um crente que eu não adultero. Eu tenho sido um crente que eu não roubo ao Senhor. Eu tenho sido um crente que inclusive sou assíduo na igreja. É muito pouco. Eu diria, não vale quase nada. Comparado ao que Deus tem para nós, aí não vale quase nada. O que Ele tem para nós é uma vida eterna. E ainda que você tenha certeza da sua vida eterna, porque há pessoas que não têm, mas há pessoas que têm. Ainda que você tenha certeza da sua vida eterna, é muito pouco ainda antes de você chegar lá. Preste atenção. Alguém pode dizer: o pastor disse que a vida eterna é muito pouco. Não, pega a frase toda. Comparado, até você chegar lá, você não tem essa vida eterna. Seja por morte, você vai chegar. Seja por perseverança até que Ele venha e te busque vivo no arrebatamento. Mas o que é? Para você gostar de estar lá, você precisa ver Ele agir aqui. Você precisa sentir esse gostinho, vendo o céu descer. Você vendo o que acontece lá no céu, a autoridade de Deus, você vai ver aqui. Porque é possível. Por que é possível? É possível porque Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Então, em nome de Jesus, nos preparando para a ceia do Senhor, nós agora vamos falar com Ele: Senhor, tire a minha cegueira parcial, ou tire a minha cegueira total. Pode ser que você esteja 100% cego, mas pode ser que você também esteja no primeiro estágio, está enxergando como árvores, está enxergando pessoas turvas. A visão turva do Evangelho é falta do poder de Deus na nossa vida.
clame a mim e responder-te-ei. Só isso? E te acrescentarei, te mostrarei coisas grandes que não sabes. Em nome de Jesus, amado. A minha oração nesse momento é que você seja sincero. Quando eu fui trabalhar no mercado financeiro, e eu estava visando um posto mais elevado, e eu fui para uma entrevista com o diretor. E aquela área lá era uma outra área diferente da minha. Eu estava numa área de vendas, e eles estavam me levando para uma área financeira. E aí o meu colega que me indicou lá dentro, disse, olha, Isaías é a pessoa que você pode aproveitar. E eles vão fazer uma entrevista. E antes da entrevista, esse meu amigo veio à minha sala e disse assim, olha, há coisas que ele vai te perguntar e vai acreditar em você. E há coisas que ele vai testar. E essa que eu vou te falar, ele não vai testar, até porque ele não tem esse instrumento lá. Se ele disser, você conhece aquela calculadora HP 12C, aquela HP financeira? Você diz sim. Você sabe usar? Sim. Sabe por quê? Quando você sair dali, você vai aprender, mexe com aquilo, então isso aí não obsta. E eu fiquei pensando, vai que ele saca da gaveta e disse assim, faz um cálculo aí para mim. E eu tremi. Eu falei, como é que eu vou fazer? Mas esse camarada era um diretor também, ele me garantiu, eu falei assim, eu vou fazer. Mas vai que ele manda eu fazer. E eu fiquei naquela dúvida, irmãos, eu entrei suando frio na sala do camarada. Sabe o que aconteceu? Por misericórdia, ele nem perguntou sobre HP, porque eu não sabia o que eu ia responder, até sentado ali. Sei usar, ele disse, então use. E depois eu contei para o meu amigo, e ele disse, eu fiquei com medo, porque se ele mandasse eu usar. Aí mais tarde, anos depois, lá num treinamento, um professor disse assim, quando você souber mais ou menos, diga que não sabe. E quando ele pedir para você mostrar, ele vai se surpreender, mas você disse que não sabia? Você sabe muito. Eu disse, não. Então ele te eleva. Mas nunca diga que sabe, por orgulho, porque o inimigo vai te envergonhar e mostrar que você não sabe. E aí depois as pessoas não vão crer mais em você. A minha palavra para você nesta manhã é que você tenha coragem de dizer aquilo que lhe falta. Nós estamos aqui. Domingo que vem começamos o nosso novo esforço. É o mesmo esforço com um novo tema. E eu gostaria muito de ver essa igreja com todos os membros também matriculados no esforço. Porque haverá oportunidade, sempre há, de você debater, de você perguntar, de questionar, de voltar domingo seguinte, dizer, olha, aquilo que foi dito eu não entendi muito bem, poderia destrinchar melhor. É nessa oportunidade, embora nem sempre fazemos, mas eu quero aproveitar daqui já mandar o recado para os professores, é a oportunidade de nós orarmos pelas pessoas. Eu estou em dúvida, eu não sei, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho certeza se eu tenho fé ou não tenho, eu não sei nem muito bem o que é fé. Então a classe tem que parar a leitura, abrir mão desse ensinamento e orar por essa pessoa, ainda que não dê tempo de concluir a lição, conclui-se no domingo seguinte, ou 2 ou 3 domingos seguintes. Essa é a minha palavra para os professores. Nós precisamos ministrar, praticar aquilo que estamos estudando, e é no esforço que nós temos essa oportunidade. Custe o que custar, o tempo que custar. A minha palavra para você é, seja sincero, diga, eu vejo mais ou menos. O Luiz falou isso para mim ali, ele fez um sinal assim, por isso eu não chamei aqui para ler a bula, porque ele já me disse. Eu disse, põe o óculos, ou seja, eu vou orar de novo. Ele disse, agora eu vejo. Pronto.
Feche seus olhos, por favor. Pai, a tua palavra foi ministrada. Não cabe mais a mim segurá-la. E nem cabe a mim fazer com que ela tenha ou surta efeitos. O Senhor mesmo diz que ela é enviada, não volta vazia. Então, Pai, em nome de Jesus, ministra sobre cada coração aqui nesta manhã um espírito de sinceridade. Que cada um de nós, que o inimigo não tenha poder de abafar aquilo que é defeito nosso, nós possamos dizer: Senhor, eu não sei, me ensina, eu quero ver pleno. Que haja muitas transformações aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos ajoelhar agora, irmãos, já fizemos consagração de várias coisas hoje de manhã, mas agora você vai